Demora, né? Bom, então agora começou a gravação, capítulo 15. Onde que a gente estava? Peraí que eu vou abrir meu negócio lá. Bom, vocês estão vendo minha tela, né? Vamos lá, onde que a gente estava? Nossa Senhora. Ó. Ai, meus gatos já começaram a brigar. A gente estava aqui. Bom. Estão vendo a tela, gente? Não, professora. Saiu da tela. Não, parou de Não, né? compartilhar. É mesmo. Agora que eu tô vendo que não tá vermelho. Peraí. Agora sim. Então, gente, o que que a gente viu aquelas reações todas, né, de substituição eletrofílica aromática, que você pode pegar um anel benzênico e entrar com um eletrófilo nele. Aí a gente viu que a gente podia fazer reações de introduzir um eletrófilo aqui. A gente viu halogenação, a gente viu nitração, sulfonação, alquilação e acilação. Aí vocês entenderam tudo. Como que é o mecanismo. E aí agora a gente vai passar o resto da aula fazendo o seguinte. Quando a gente tem, não o benzeno, mas uma substância que já tem um substituinte no benzeno, como que esse substituinte vai influenciar a reatividade do benzeno, ou seja, se ele vai fazer a reação ficar mais rápida ou mais lenta do que o benzeno puro, e também aonde que vai entrar o segundo eletrófilo, né? Se eu pegar e fazer uma substituição aqui, tem 3 posições diferentes para entrar coisas aqui, ó. Se entrar nessa posição, forma um tipo de composto. Se entrar nessa posição, forma um outro tipo de composto. E se entrar aqui, forma um outro tipo de composto. Aí a gente vai ver como que esse eletrófilo vai influenciar no que a gente chama de orientação, onde vai entrar esse eletrófilo, tá bom? Então, os benzenos substituídos, né, que a gente, quando tem um substituinte só, a gente chama de benzeno monossubstituído. Os benzenos monossubstituídos, eles também sofrem as 5 reações que a gente viu, tá, nas aulas passadas. Aí, como que eles vão influenciar isso? Por exemplo, se esse substituinte reagir, se esse anel com o substituinte reagir com o eletrófilo, e se nesse anel eu tiver um grupo que é doador de elétrons, essa setinha aqui, ó, significa que eu estou doando elétrons para o anel aromático. Esse anel, ele vai ser mais reativo do que o benzeno, tá? Mais reativo por 2 razões. Primeiro que o benzeno, quando ele reage como nucleófilo, né? Então, ele é um nucleófilo que vai reagir com o eletrófilo. Então, quanto mais rico em elétrons for esse benzeno, mais fácil vai ser esse primeiro ataque aqui, né? Então, esses grupos, eles vão tornar o benzeno mais rico em elétrons. E uma coisa que é muito importante, quando eu começo a desenvolver carga no estado de transição, né? Vocês lembram que eu vou formar um íon arênio. O íon arênio tem uma carga positiva. Se eu tiver um grupo que doa elétrons para esse sistema onde está começando a ter carga positiva, eu estou estabilizando o íon arênio. Então, se eu estou estabilizando o íon arênio, a energia de ativação para formá-lo vai ser menor. Então, a reação vai ser mais rápida, tá? Então, esse grupo doador de elétrons estabiliza o estado de transição, porque ele doa elétrons para um sistema onde que começa a desenvolver carga positiva e estabilizam o arênio.
Então, a reação é mais rápida se eu tenho um grupo presente que doa elétrons para o anel. E se esse grupo tira elétrons do anel, ele deixa o anel mais pobre, então ele é menos nucleofílico. E, além disso, ele acentua a carga positiva no estado de transição e piora a estabilidade do arênio. O arênio ele é desestabilizado porque ele concentra mais carga aqui ainda. Então, essa reação, ela teria uma alta energia de ativação. Então, quando o substituinte retira elétrons, essa reação é mais lenta. Tá ok? Então, a gente vai ver como classificar esses grupos, se eles são doadores de elétrons ou se eles são retiradores de elétrons. Se eles tornam a reação mais rápida do que o benzeno ou se eles tornam a reação mais lenta. Então, aqui, aquele negócio que eu falei do gráfico, está mais ou menos aqui, ó. Os grupos retiradores de elétrons, eles aumentam a energia do estado de transição, então o estado de transição tem esse patamar de energia. Quando você tem um grupo que retira e um grupo que doa, olha o estado de transição, tem esse patamar de energia. Então, essa reação aqui vai ser mais rápida do que essa reação aqui, tá? Vocês podem visualizar isso tanto no íon arênio, né? Porque o íon arênio, ele é um intermediário. Ou aqui no estado de transição. O estado de transição, eu começo a desenvolver uma carga positiva. Então, qualquer coisa que intensifica essa carga positiva, aumenta a energia. Qualquer coisa que diminui essa carga positiva, diminui a energia, tá? Então, aqui no centro eu tenho o benzeno, que não tem nenhum substituinte, vocês estão vendo que é a comparação entre o benzeno sem nenhum substituinte, um anel aromático com um grupo retirador e um anel aromático com um grupo doador, tá bom? Então, os retiradores aumentam a energia do estado de transição, deixam a reação mais lenta, e os doadores diminuem o estado de transição, deixando a reação mais rápida. Tá, e como que é esse negócio de doar ou retirar? Como que esses substituintes doam ou retiram? Eles podem doar ou retirar elétrons do anel de duas maneiras, ou por efeito indutivo ou por efeito de ressonância. Normalmente, o efeito de ressonância é mais importante, tá? Vamos pensar, por exemplo, aqui, se eu tenho o benzeno, e eu tenho o benzeno, eu tenho o tolueno, eu tenho o nitrobenzeno. Isso são todos nomes comuns que vocês vão tem que saber, tá, gente? Tolueno é que tem um metila ligado ao anel benzênico. O nitrobenzeno, também que me parece demais aqui nesse capítulo, é esse grupo aqui. Tem um nitrogênio positivo. E tem o fenol, por exemplo. Qual vocês acham que é o frente a um eletrófilo? Qual desses anéis é o mais reativo? Professora, no nitrobenzeno a carga está no outro O, não? Ah, é. Tem uma carga aqui, tudo bem. Ou o fenol. Qual anel é mais reativo, vocês acham? Tolueno? O tolueno. O tolueno, ele é mais reativo do que o benzeno. Eu concordo com você. Mas tem um mais reativo ainda do que o tolueno. O nitrobenzeno? Não, o nitro é o pior de todos. O fenol, que ele pode doar elétron, né, o oxigênio. Não, mas é porque é o fenol, mas assim, você também não tinha que saber porque a gente não viu isso ainda, mas é porque muita gente acha que vai predominar aqui o efeito retirador de elétrons do oxigênio, mas o fenol, se bem que eu acho que vocês viram isso na Orgânica 1, o fenol, ele doa, toda vez que tem um par de elétrons aqui, ó,
ligado ao anel aromático, ele pode doar esse par de elétrons para o anel e ele enriquece o anel de elétrons. O efeito que, igual eu falei, a ressonância sempre predomina sobre o efeito indutivo, tá? Então, quase sempre, né? Porque em orgânica nada é 100%. Então, o fenol, ele é mais rico em elétrons do que o tolueno, depois vem o benzeno e, por último, o nitro, porque o nitro, ó, esse nitrogênio positivo, ele está tirando elétrons daqui, inclusive por ressonância, que a gente vai ver depois, tá? Então, se eu fosse, sei lá, se eu fosse fazer a nitração desses compostos, eu consigo fazer a nitração do fenol a 25 graus, a nitração do tolueno a 60, sei lá, tô chutando esses valores. A nitração do benzeno a 80 e esse aqui eu preciso aquecer 90. Então, esse aqui é o mais rico em elétrons e a reação vai ser mais rápida com eles, tá? Então, a gente vai aprender a olhar esses substituintes e classificá-los como doadores ou retiradores. Mas baseado nesse fato, né, de doar ou tirar, eles vão ser classificados, os grupos vão ser classificados entre ativadores ou ativantes e desativadores ou desativantes. Os ativadores, eles tornam o anel mais reativo do que o benzeno e aceleram a reação. Então, aqui, ó, eu tenho um ativador e aqui eu tenho um ativador, tá? Os desativadores, eles tornam o anel menos reativo do que o benzeno, então a reação vai ser mais lenta. No caso do nitrobenzeno, o grupo nitro é um desativador. Os ativadores ainda vão ser classificados como fortes, moderados ou fracos, e os desativadores como fortes, moderados ou fracos. Aí fala assim, tem que decorar? Não, a gente vai entender, tá? Tem umas generalizações que a gente pode fazer para saber se ele vai ser forte ou moderado. Mas então, ativador significa que a reação vai ser mais rápida do que o benzeno. Ele ativa o anel. O desativador, ele desativa, então a reação vai ser mais lenta que o benzeno. Esse nome está sempre relacionado comparativamente com o benzeno, tá? Então, o que é forte, o que é moderado, o que é fraco? Os fortes, gente, eles doam elétrons por ressonância. Então, quase sempre que você tiver um anel benzênico e ligado a ele um átomo que tenha par de elétrons, tá? Então, qualquer não, né? Vai depender, mas em princípio, sempre que tiver um parzinho de elétrons aqui que pode ser jogado para dentro do anel, tornando o anel mais rico em elétrons, ele vai ser classificado como ativadores fortes. Então, o fenol, né, hidroxila é um ativante forte, o fenóxido é um ativante forte, o NH2, isso aqui é anilina, é um ativante forte, isso aqui é uma amina terciária, também tem parzinho de elétrons, é um ativante forte. Esses grupos todos podem jogar por ressonância elétrons para dentro do anel. Então, aqui está mostrando a ressonância da anilina, né? É claro que quando eu jogo esses elétrons para dentro do anel, eu estou criando carga, né? Aqui tem carga, mas não importa, eu posso criar carga quando é para explicar uma observação que eu encontro no laboratório. Eu sei que o anel da anilina é muito rico em elétrons, e eu consigo visualizar isso através dessas estruturas de ressonância, que só existem no papel, aliás, né? Mas, enfim, vocês estão vendo que aqui dentro está rico em elétrons, né? Rico em elétrons, rico em elétrons. Então, esses grupos aqui são classificados como ativadores fortes. A reação com eles é muito mais rápida frente a um eletrófilo que se eu tivesse só o benzeno sem nenhum substituinte, tá? E os moderados? Esses grupos aqui, ó, são moderados, eles não são tão fortes quanto os outros. Por quê? Vejam que, de novo, vizinho ao benzeno tem alguém com parzinho de elétrons. Só que esse par de elétrons, ele pode ser jogado para dentro do anel? Pode, mas ele está envolvido também com outra ressonância aqui do lado de cá, porque ele pode ser jogado para cá para o anel ou ele pode ser jogado para cá. Isso se chama ressonância cruzada.
essa ressonância cruzada faz com que esse par de elétrons esteja menos disponível do que se eu estivesse pensando, por exemplo, numa anilina sozinha. A anilina sozinha, o par de elétrons só existe um sentido para ele fazer a ressonância dele, do par de elétrons dele. Enquanto que aqui não, eu tenho duas direções para ele fazer. Então, essa ressonância cruzada diminui, né, a riqueza de elétrons aqui dentro. Então, continua sendo um ativante? Continua. Em relação ao benzeno, ele vai ser mais rico em elétrons. Mas, em relação à anilina, ele tem um ativante moderado, um ativador moderado, não é um ativador forte, tá? A mesma coisa, por exemplo, quando eu tenho esse éster. Isso aqui é um éster. O oxigênio pode jogar para dentro do anel? Pode. Mas ele pode jogar, fazer essa ressonância com a carbonila aqui também. Então, essa ressonância cruzada faz com que ele seja um ativante mais fraco que o outro que a gente viu anteriormente, que era o fenol. Então, ele é classificado como ativante moderado, ok? Ativador moderado. Vejam aqui mostrando, por exemplo, a ressonância. Isso aqui é uma amida, né? A ressonância do par de elétrons para o anel e a ressonância com a carbonila, ok? Então, eu transformo um grupo doador ativante forte num ativante moderado quando eu faço isso. E os ativantes fracos, eles ativam o anel por efeito indutivo, né? Existe, por exemplo, se eu tenho o próprio tolueno, não tem jeito de ter ressonância com esse metila. Então, eu tenho lá sei lá, pode ser outro grupo alquila, pode ser o tolueno, mas pode ser o pentilbenzeno. O que acontece? Esse carbono aqui é sp2, esse carbono aqui é sp3. Carbonos sp2 são mais eletronegativos do que carbono sp3. Então, existe uma diferença de polaridade aqui. Eu posso enxergar que esse carbono, então, ele doa elétrons para esse carbono por efeito indutivo, tá? Não é tão forte quanto a ressonância, mas ele também doa elétrons. Então, esse anel, se eu comparar com o benzeno, por exemplo, ele vai ser mais reativo. Mas ele é um ativador fraco, porque a ressonância é mais importante. Então, quando eu tenho ressonância, eu tenho ativadores mais fortes. Quando eu tenho grupos alquila, que vão agir por efeito indutivo, eu tenho ativadores fracos. Ok? Até aqui, gente? Alguma pergunta até aqui? Então, segue o barco. E os desativadores? Os desativadores também vão ser fortes, fracos e moderados. Os fortes, eles retiram elétrons por ressonância ou apresentam um átomo positivo diretamente ligado ao anel ou apresentam um efeito indutivo muito forte. Então, vejam 3 exemplos de desativadores muito fortes. Os desativadores, o que eles fazem em relação ao benzeno? Diminui ou aumenta a velocidade da reação, gente? Diminui. Diminui, né? Então, vejam, aqui eu tenho o CF3. CF3 eu tenho 3 grupos flúor puxando. Eu tenho um baita de um delta mais aqui, então é fácil de enxergar que esse grupo está puxando muito elétrons do anel, ele está desativando o anel. E lá no estado de transição, então, ele vai intensificar a carga. A energia vai aumentar muito e a reação vai ser lenta. Aqui também eu tenho um nitrogênio positivo, que é um nitrogênio com 4 ligações, né? Provavelmente isso aqui é um sal de amônio quaternário. E aí o nitrogênio positivo também, ele está puxando muitos elétrons para ele, igual o oxigênio positivo, né? Ele tá, na verdade, ele puxa de todo mundo, mas ele tira muito do anel. Então, ele também vai desativar o anel. Aqui eu tenho um nitrogênio positivo também, mas aqui ainda vai ter um outro fator, que daqui a pouco a gente vai ver, que é esse grupo nitro, ele retira elétrons do anel por ressonância, tá? Então, ele também é um desativante muito forte. Isso aqui é o nitrobenzeno. Então, aqui está mostrando as ressonâncias do grupo nitro, que retiram o fato do oxigênio ser negativo, ele está puxando,
então ele empobrece o anel, né? O anel fica positivo. E aí, quando eu vou entrar com um eletrófilo, ele vai aumentar ainda mais a carga positiva no estado de transição. Então, vejam que todos esses grupos aqui são classificados como desativantes ou desativadores fortes, tá? Tem os desativadores moderados, que nesses desativadores moderados, o átomo que está ligado ao anel, ele faz parte de uma insaturação, tá? E aí, essa insaturação vai fazer com que ocorra uma movimentação de elétrons para fora do anel. Então, todos esses grupos retiram elétrons do anel por ressonância. Vejam aqui uma ressonância. Esses elétrons podem sair do anel, deixando isso aqui positivo. Aí eu continuo fazendo as estruturas de ressonância aqui, ó. Vocês estão vendo que o anel está muito deficiente de elétrons. Aqui é a mesma coisa, ó. Vejam que ligado ao anel tem um carbono pertencente a uma insaturação. Então, eu posso ter a retirada de elétrons do anel. Aqui é a mesma coisa. Vizinho ao anel aromático, eu tenho um carbono ligado a uma insaturação. Posso também retirar elétrons por ressonância. Aqui eu tenho um enxofre ligado a uma insaturação, vizinho ao anel. Também posso fazer ressonância aqui mostrando que esse anel é mais pobre em elétrons, tá? Então, esses são os desativadores moderados, são os que retiram por ressonância. E tem os desativadores fracos, que eles retiram por efeito indutivo. E esse dom por ressonância, a gente vai falar sobre isso ainda. Que é o seguinte, peraí que eu tenho uma briga aqui entre dois gatos, eu vou ter que apartar, peraí. Vem cá. Não, Chico. Bom, vamos lá. O que acontece com os halogênios? Eles são classificados como desativadores fracos. Vai predominar o efeito indutivo. Por quê? Eu tinha falado para vocês que toda vez que tem um átomo com um parzinho de elétrons aqui, esse parzinho de elétrons podia ser doado para o anel, né? Mas esses aqui têm parzinho de elétrons, por que não pode ser doado para o anel? Poder pode, mas essa ressonância é muito ruim, porque ressonância, para ser efetiva, os elétrons que saem de um átomo para ir para outro, eles têm que estar em orbitais de mesma energia. Por exemplo, se fosse sair de 2p para 2p, essa ressonância é super eficiente, porque o orbital 2p de diferentes átomos, eles têm energia compatível. Mas os elétrons não compartilhados do cloro, do bromo, do iodo, eles estão em 3p, tem que fazer, não estão em 2p, tá? Então, essa ressonância para jogar para o anel, ela é muito pouco efetiva. Então, o efeito que vai predominar não é o de ressonância, é o efeito indutivo retirador de elétrons desses átomos. Por isso que eles são classificados como desativadores fracos, porque a ressonância é muito pouco eficiente. Então, isso é uma coisa, mais para frente a gente vai ver que os halogênios, eles vão agir de forma um pouco diferente dos outros grupos. Mas, o importante neste momento aqui é vocês reconhecerem que para os halogênios o efeito que predomina é o indutivo e, portanto, eles são classificados como fracos, tá? Então, recapitulando, os desativadores fortes têm um átomo positivo diretamente ligado ao anel, ou um efeito indutivo muito forte, ou ressonância e um átomo positivo ligado ao anel. Os moderados têm ressonância, retirando elétrons do anel, e os fracos, eles retiram por efeito indutivo. Igual era lá no ativante forte também. Então, aqui tem um quadro resumo.
Os ativantes que têm um par de elétrons livre, leve e solto para ser doado são ativantes fortes. Esses aqui que têm ressonância cruzada são moderados. Isso aqui é um éter. Normalmente, eu não sei porque que ele está aqui, porque normalmente ele é classificado como forte também. E entre os fracos são aqueles ou que é efeito indutivo, doador de elétrons, ou quando é um próprio fenila, né? Porque aí fica o fenila ligado ao benzeno. A diferença de eletronegatividade não é muito grande, ele é classificado como fraco. E os desativantes são ou ligado a átomo muito eletronegativo ou positivo. Os moderados são os que retiram por ressonância e os fracos, os halogênios, tá? Mais para frente a gente vai ver como que isso vai influenciar na nossa vida e nas reações. Aliás, a gente já vai ver aqui, né? O que acontece? Além de esses substituintes, gente, além deles ativarem ou desativarem o anel, eles vão também influenciar onde que o eletrófilo vai entrar. Então, por exemplo, aqui é o tolueno e aqui é condição para formar nitrônio, que vai ser o eletrófilo que vai entrar. Vocês estão vendo que tem 3 posições diferentes para esse eletrófilo entrar, gente? Concordo? Sim. Entrar aqui e aqui é o mesmo produto, né? Aqui ou aqui. Isso eu vou chamar de posição... Na verdade, eu vou chamar pelo nome correto. Essa posição aqui, quando você tem um substituinte no anel, a posição vizinha ao substituinte se chama posição orto. Tá? Então, tem um orto aqui e orto aqui. Se eu entrar com o nitro aqui e o nitro aqui, é o mesmo produto. Essa posição aqui, depois da orto, ela é chamada de posição meta. Então, eu tenho também 2 posições metas no anel. E essa posição aqui, mais afastada, ela é chamada de posição para. Tá? Então, orto, meta e para, talvez vocês já tenham visto essa nomenclatura. Mas se eu fosse entrar com o segundo eletrófilo aqui, né? Um eletrófilo no tolueno, vocês concordam que eu teria uma proporção, estatisticamente eu teria um resultado de 40 para 40 para 20? Sim. Concordo? Sim. Mas vejam na vida real. Em vez de 40 para 20, eu obtenho 60% do orto, 59, né? 37 do para e quase nada de nitro, 4% de nitro. Então, tem alguma coisa que acontece aí, né? Por que que esse metila, o que que ele faz para que o eletrófilo prefira entrar em orto ou para e quase nada em meta? E olha outro exemplo aqui, ó. Ah, não, e uma generalização, já que já dá para fazer, é que os grupos ativadores, normalmente, eles orientam ortopara, tá? Eles estão principalmente produto ortopara. A proporção, se vai ser mais orto ou mais para, vai depender do tamanho do eletrófilo que vai entrar e do tamanho do substituinte que tiver lá. Se esses substituintes aqui foram pequenos, vai dar mais produto orto, porque vejam que eu tenho 2 posições orto em relação a uma posição para. Agora, ou se esse grupo for muito volumoso, ou o eletrófilo for muito volumoso, aí o produto principal vai ser o para, porque vai ter muita repulsão aqui, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Neste momento, por esse resultado experimental aqui, o que dá para a gente perceber é que o metila, que era um ativador, orientou orto para, e isso vai ser uma generalização. Agora, vejam esse exemplo aqui, ó. É o trifluorometilbenzeno, e aí eu fiz a nitração dele, e eu obtive 100% do produto meta. Vocês estão vendo que isso aqui é uma posição meta? Essa é o orto, meta e para. 100% do meta. Qual que é a diferença?
O que o CF3 faz e o CH3 faz para orientar esses substituintes nessa posição? O CF3 a gente lembra que é desativante, né? Desativador. Então, uma outra generalização que a gente faz é que grupos desativadores orientam meta, tá? Então, o pessoal sempre decora, mas vai ter uma razão para isso. Grupos ativadores orientam ortopara e grupos desativadores orientam meta. Os grupos fortemente ativadores, então vejam que eu falei para vocês, esses grupos que têm par de elétrons livres, leves e soltos para dar para o anel, você nem consegue parar na monossubstituição, tá? Vai entrando eletrófilo, ele orienta a ortopara. Quando eu faço a bromação, e vocês estão vendo que eu nem preciso de as de Lewis, quando eu faço a bromação desses anéis que são super, super ricos em elétrons, 100% de produto ortopara, trissubstituído, né? Aqui também, ó, quando eu faço com anilina, 100% de tribromoanilina. Então, como que essas reações acontecem? Como que esses substituintes influenciam na posição onde esses eletrófilos vão entrar? É o que a gente vai ver agora, tá? Bom, até aqui tudo bem? Acho que sim, professora. Vocês ainda estão aí? Não estou vendo quantas pessoas tem aí. Quantas pessoas tem aí? Tem 11 pessoas. Assim, Uma pessoa? 11 pessoas. Achei que era só eu. Eu e você. Então tá bom. O povo tá caladinho. Vamos tentar entender por quê, né? Então, ativador orienta o que mesmo, gente? Ortopara, E o desativador? meta. O Tá. M. Até agora tudo bem. Por quê? Então, a gente tem que observar a estabilidade do íon arênio que vai ser formado em cada tipo de ataque, tá? Então, será que quando ocorre o ataque em orto, o arênio é estável? Será que quando ataca em para, o arênio é estável? Quanto mais estável o arênio, significa que a energia de ativação para formá-lo vai ser menor. Então, aquele produto vai formar mais. É isso que a gente vai ver agora. Então, quanto mais estável, mais rapidamente se forma, mais rápido será a reação. Então, eu vou representar aqui para vocês, genericamente, a reação do trifluoro metano benzeno com o eletrófilo, tá? Então, eu representei o eletrófilo entrando na posição orto, na posição meta e na posição para. Então, para ele entrar na orto, eu ataco com essa dupla aqui, ele vai se ligar na orto e quem vai ficar na mão é esse carbono. Isso aqui é um arênio, né? O arênio vai ser estabilizado por estruturas de ressonância. Então, eu farei estruturas de ressonância para o arênio, farei estruturas de ressonância para o arênio. Aqui eu entrei com ele em meta. Eu ataquei com essa dupla, o eletrófilo entrou em meta, quem ficou na mão foi esse. Aí eu fiz essas estruturas de ressonância. Aqui eu representei o ataque em para. O eletrófilo entrou em para, quem ficou na mão foi esse, fiz as estruturas de ressonância. O que eu observo aqui? Que tanto no ataque em orto quanto no ataque em para, eu tenho um contribuinte de ressonância muito ruim, muito péssimo, que é um contribuinte de ressonância onde no carbono que tem a carga positiva, eu tenho um carbono com baita de um delta+, porque ele está ligado a 3-fluor. Então, esse contribuinte, apesar de eu desenhá-lo no papel, né, que ressonância é só no papel, ele não contribui nada para o arênio real. Quem contribui para o arênio real são só essas duas espécies aqui, tá? Então, o arênio real vai ser um híbrido disso aqui, dessa representação. O arênio real do meta vai ser isso aqui. Aqui também eu tenho uma péssima, ó. Positivo, positivo. Contribui nada, porcaria. Então, quem contribui são só duas. Então, qual que é o arênio que é mais estável? O arênio que
tem 2 contribuintes ou o arênio que tem 3 bons contribuintes? O 3, né? Então, o arênio que é formado pelo ataque meta é o arênio que vai ser formado mais fácil e ele que vai dar origem ao produto final, tá? Então, vocês estão vendo que ressonância parece bobagem, mas na vida real explica um rendimento de 100% que você obtém e que você obtém 0% desse caminho e 0% desse caminho. Então, o fato de eu ter mais estruturas de ressonância aqui, não é porque tem mais estruturas de ressonância, a resposta, né? A resposta é porque o arênio é mais estável. Você tem a carga mais dispersa pelo sistema quando o ataque ocorre na posição meta. Então, o seu produto principal vai ser o resultante do ataque em meta, tá bom? Então, toda vez que eu tiver um grupo retirador de elétrons, tanto o ataque em orto e em para vão ser muito ruins, porque eles vão ter estruturas de ressonância muito ruins para o arênio. Tudo bem até aqui? Tudo sim. Então, os grupos desativadores são orientadores meta, porque o arênio formado por esse caminho vai ser o mais estável. E os doadores de elétrons, por que é orto-para? Aí também a gente vai ter que fazer os 3 ataques para enxergar. Ó, quando eu ataco em orto, aí eu coloquei o eletrófilo em orto, formei o cátion aqui, faço a ressonância toda, chego nessa estrutura aqui, ó, que ela é muito importante. Não sei se vocês se lembram muito das regrinhas de ressonância, se vocês viram muita ressonância na orgânica 1, mas quando você tem um carbocátion e vizinho a esse carbocátion, vocês têm um átomo com par de elétrons não compartilhado, esse par de elétrons, claro, vai ser dividido aqui, ó, porque se ele vier para cá, né, isso aqui é a estrutura de ressonância, só existe no papel. Mas se esse par de elétrons no papel vier para cá, ele vai ajudar a estabilizar o carbono que só tinha sexteto. E, na verdade, também é uma regra de ressonância básica que... Peraí, não tem esses elétrons aqui não, tem muito elétron aqui. Que estruturas de ressonância que tem octeto completo, elas contribuem muito para a molécula real. Então, vejam, essa estrutura aqui, essa aqui o carbono está com sexteto, só está com 6 elétrons. Essa estrutura aqui, todo mundo está com octeto completo. Então, é uma estrutura de ressonância muito importante. Aqui vai acontecer a mesma coisa, vocês estão vendo, ó, tem um cátion, e sempre que você tem aqueles grupos ativantes, o que eles têm, normalmente? Parzinho de elétrons. Parzinho de elétrons, ele vai ser compartilhado e eu vou criar uma nova estrutura de ressonância. Então, quando eu faço esse ataque em orto, eu tenho 4 estruturas de ressonância. Quando eu faço esse ataque em meta, vocês vão rodar aqui com esses elétrons e vocês vão ver que nunca essa carga positiva, tem que fazer para ver no papel, né? Nunca essa carga positiva vai ficar aqui, nesse carbono, para acontecer isso. Então, eu tenho 3 estruturas de ressonância. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. E quando eu faço o ataque em para, eu também vou ter 4. Porque, ó, atacou em para, esse carbono ficou na mão. Veio os elétrons para cá, ficou positivo. Teve essa ressonância e ainda tem mais uma ressonância, que seria esses elétrons vindo para cá. Então, aqui eu tenho 4 também, sendo que eu tenho essas aqui que são muito estáveis. Então, os arênios, tanto vindo do ataque em orto, quanto do ataque em para, são arênios muito estáveis. A reação que passa por eles vai ser a reação mais rápida. Por isso que eu vou ter uma mistura de produtos orto e para, e não vou ter quase nada de meta. Meta deu 4% naquele exemplo que a gente viu. Ok?
Tudo está relacionado com a estabilidade do arênio. E mesmo que esse grupo, por exemplo, não fosse, se fosse o tolueno, né? Fosse o tolueno, quando chegasse nessa estrutura de ressonância aqui, eu não ia ter, o eletrófilo teria entrado aqui, aí eu teria o metila do tolueno aqui, e eu teria um mais aqui. Aí eu não teria 4, 3, 3. Eu ia ter 3, 3, 3. Mas eu ia ter uma que era muito boa, que era essa aqui, que o metila está ligado exatamente no carbono deficiente de elétrons, tá? Então, isso ainda assim, isso faria com que eu obtivesse mais produto orto e para. Porque apesar de eu ter o mesmo número de estruturas de ressonância, o ataque em orto e em para iam ter estrutura de ressonância muito estável, que faria com que a energia de ativação para formar esse arênio fosse menor, tá bom? Então, isso explica por que eu não tenho nada de meta quando eu tenho grupos doadores de elétrons e eu tenho orto-para. E se vai dar mais orto ou mais para, igual eu falei para vocês, vai depender do tamanho de quem está entrando e do tamanho de quem está lá. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas isso aqui explica que os grupos ativadores são orientadores orto-para. E agora vem a exceção, né? Então, essa generalização, desativadores orientam meta, ativadores orientam orto-para, ótimo. Mas os halogênios são um caso à parte, porque eles são ativantes ou desativantes? Desativantes. Eles são desativantes, muito bem, mas eles orientam orto-para. Então, é exceção. Por quê que eles orientam orto-para? Aí você vai fazer a mesma coisa que a gente mostrou aqui, ó. Mostrar um ataque em orto, em meta e para. Aí, o que eu falei para vocês? Que essa ressonância aqui é muito ruim, porque os elétrons estão em orbitais de energia diferente, tá. Só que quando a carga fica aqui, essa ressonância é ruim, mas ela é melhor do que nada, tá? Então, existe uma pequena contribuição, sim, dessa outra estrutura de ressonância, que no meta não tem a menor possibilidade de ter. Então, vai acontecer no orto e vai acontecer no ataque em para. Por isso que, na vida real, na prática, eles desativam o anel, significa que a reação é mais lenta do que com o benzeno, mas você vai obter majoritariamente orto e para, porque o arênio, igual eu falei, essa ressonância é ruim aqui, mas quando você tem uma deficiência de elétrons, essa ressonância é melhor do que nada, tá bom? Então, com isso, a gente vai chegar à conclusão que os halogênios, eles são desativadores, mas eles são orientadores ortopara. Eles são a exceção dessa história toda. É sempre bom desenhar o parzinho de elétrons, que aí vocês enxergam se ele está dando ou se não está doando, tá bom? Uma outra maneira, essa maneira que nem o Solomons nem aborda, mas tem alguns livros que abordam. Pra dizer a verdade, eu não gosto muito dessa não, mas tudo bem, vamos lá. Uma outra maneira de se avaliar as posições que são ativadas ou desativadas é pensar não no estado de transição, mas no ataque, né? Na primeira etapa, que é o ataque do anel benzênico ao eletrófilo. Quando você faz aquelas ressonâncias, né? Se você desenhar as estruturas de ressonância, por exemplo, isso aqui se chama anisol. Então, você tem um éter, né? Você tem parzinho de elétrons. Então, parzinho de elétrons pensa que vai jogar para dentro do anel. Se você jogar esses elétrons para dentro do anel e fizer as estruturas de ressonância direitinho, ó, os elétrons param aqui, elétron vira dupla, dupla vira elétron vira dupla, dupla vira elétron vira dupla, dupla vira elétron. Essas ressonâncias. Quando você faz essas estruturas e desenha o híbrido de ressonância, você vai ver o quê? Que as posições mais ricas em elétrons são as posições ortopara. Em nenhum momento a posição meta vai ter parzinho de elétrons. Então, significa que você vai ter maior densidade eletrônica
Quando você tem um grupo ativante que doa elétrons por ressonância para o anel, as posições mais ricas em elétron, com maior densidade eletrônica, são as posições ortopara. Então, você consegue avaliar também isso, que vai ser nessas posições que o eletrófilo vai entrar, tá? Por exemplo, quando você tem um grupo retirador de elétrons, você poderia fazer essas ressonâncias aqui, ó. Aí se desenha essa estrutura canônica, né, esse contribuinte, aí você começa a fazer a ressonância do cátion. Tira o elétron, o cátion vem para cá. Faz a ressonância, o cátion vem para cá. Faz essa ressonância, o cátion vem para cá. Essa estrutura e essa aqui são idênticas, tá? Pode passar daqui para cá. E aí, o que você observa? Que, na verdade, as posições mais pobres em elétrons vai ser as posições orto e para. Então, se elas são as mais pobres em elétrons, elas vão ser as menos nucleofílicas. Quem vai ser mais nucleofílico vai ser a posição meta, que é o que a gente já tinha chegado à conclusão, que quando você tem um grupo doador de elétrons, entra ortopara. Quando você tem um grupo retirador de elétrons, entra em meta. As posições ortopara são as menos nucleofílicas. Então, é como se a meta fosse a menos pior, tá? Mas isso explicaria, assim, o ataque, né, do anel aromático ao eletrófilo. Mas aquela de você mostrar a estabilidade do arênio, para mim é a mais correta, porque é o que determina a velocidade da reação, é a formação do íon arênio, tá? Aqui tá mostrando, então, pobre em elétron, pobre em elétron, pobre em elétron. Então, só sobrou quem que não é pobre? A meta. Então, é a meta que reagiria com o eletrófilo. Enfim, concluindo isso, onde que a gente chega? Que os grupos desativadores orientam meta e que os grupos ativadores e os halogênios orientam ortopara. Lembrando que os halogênios são desativantes, enquanto os outros são ativantes. Então, vamos embora para esse exercício aqui, ó. Classifique cada um dos anéis aromáticos a seguir como ativado ou desativado com base no substituinte ligado. Indique se o grupo é ortopara ou meta. A letra A. O anel aromático é ativado ou desativado? Ativado. Ativado. Então, ele é orientado o quê? Ortopara. Ortopara. O B. Ortopara também. Todo mundo concorda? Quem que tá falando? É o Pablo? Mas eu acho que eu mudei de ideia. Então, esse grupo aqui é ativante ou desativante? Desativante. 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 Então, ele vai orientar o quê? Meta. Meta, né? E o C? Ativante. Ativante. Só que um pouco mais fraco. Ele é um ativante moderado, né? Ele vai orientar qual posição? Ortopara. Orto ou para. O que você acha que vai entrar mais, na orto ou na para? Na para. Porque ele é grandão. Esse grupo é grandão. Em relação a esse grupo aqui, ó, ele é maior, tá? Porque esse aqui ainda gira, né? Então, é como se ele bloqueasse a orto aqui e a orto aqui. Ele deve dar mais para. Ele deve dar orto também, mas ele deve dar mais para, tá? E a D? Ativante ou desativante? Ativante. Ativante, né, gente? Moderado. Moderado, mas é ativante. Orienta quais posições? Ortopara. Orto ou para? Vai dar mais orto ou mais para? Para. Para, provavelmente, porque ele também é volumoso. E o E? Desativante. Ortopara. Desativante, orto ou para, né?
Aí se vai dar mais orto ou dar para, depende de quem vai estar entrando, porque o cloro é pequeno, mas depende do grupo que está entrando. E o F? Eu diria que só dá para. Mas ele é ativante ou desativante? Minha primeira pergunta. Eu acho que ele é desativante. Vamos fazer mais votações. Alguém falou desativante. Quem foi que falou? Eu, Iago. Iago, desativante. Quem vota com o Iago? Eu concordo. Eu também. Ele é desativante. Ele tem uma insaturação aqui ligada. Ele retira por ressonância. Então, ele vai orientar o quê? Meta. O meta. Meta. Ok? E, por exemplo, gente, se eu tivesse um sistema assim, olha, se eu tivesse um anel aqui, eu acho até que tem esse exercício depois, mas eu gostei de fazer ele nesse momento. Você tem isso. E você vai fazer uma nitração desse sistema aqui. Você põe lá ácido nítrico, ácido sulfúrico para fazer a nitração. Qual é o anel que vai ser nitrado preferencialmente? O anel A ou o anel B? Eu acho que é o A. Eu acho que é o B. 50%. Vamos ver qual anel é mais rico em elétrons. Ué. Eu continuo achando que é o B. Por que você continua achando que é o B? O B é ativado ou desativado por esse vizinho aqui? Então, pra mim ele parece ser ativado, mas do outro lado... É porque pra mim é tudo igual, parece que tipo os dois Não, são mas de assim, uma forma. se tiver ligado ao anel alguém com elétrons, esses elétrons vão para dentro do anel. Se tiver ligado ao anel o grupo insaturado, esse grupo insaturado puxa os elétrons para ele. Entendi, verdade. Não é? Então, aqui eu enxerguei que era desativante porque eu enxerguei que o grupo era insaturado. Aqui não, aqui eu tenho par de elétrons ligado ao anel. Aqui é uma insaturação, então esse desativa, esse ativa. É só olhar quem está ligado direto no anel. Então, nesse caso aqui, o B está desativado e o A está ativado. Entendeu? Sim, entendi. Então, a gente vai ter muitos exemplos desse mais para Ô, frente. professora, Oi. perguntar, volta na... Então, aí nesse caso, aí vai ser para... Vai ser aquele outro lá, né? Vai ser, ele orienta orto ou para, né? Uhum. Vai entrar o aqui, Não, aqui. mas não tem como orientar a meta também, não? Tipo, não Não, depende, não depende do esquece o reagente? resto. Você Quando sempre tiver essas decidiu duas situações, sempre vai ser pro o que tá ativado, então? o mais rico, é. Mais É. ok. A não ser Entendi. que você coloque essa reação, sei lá, a 150 graus, um excesso de eletrófilo, aí você vai poder ter reações aqui e reações aqui, sabe? Aham. Depende muito das condições experimentais. Você consegue fazer. Você vai fazer uma nitração, igual eu falei, você vai fazer uma nitração aqui e não quer nitrar aqui, aí você faz ela 50 graus. 50 graus você não consegue. Mas de repente, você faz 70 ou 80, você consegue. Cada reação vai ser uma. Por exemplo, tem uma. Vocês fazem na prática, né? Acho que vocês vão fazer virtual esse semestre, mas vocês vão fazer. Vocês vão ter lá um momento, vocês vão ter uma tal de acetanilida, que é isso aqui. E aí vocês fazem a sulfonação, não sei se é sulfonação ou se é a nitração, acho que é na prática do corante. Eu não sei se vocês vão fazer a sulfa ou se vocês vão fazer o corante. É corante ou sulfa que vocês vão fazer? Vocês não leram a apostila ainda, né? Eu nem sabia que ia ter prova amanhã e vai ter. Então, Exatamente. vocês vão fazer a nitração. Aí, por exemplo, vocês fazem lá, aquece a 60 graus e obtém o nitro aqui. Aí,
Nitro para, porque esse grupo aqui é grandão e você não obtém aqui. Aí manda vocês controlarem a temperatura, porque se vocês não controlarem a temperatura, vocês vão nitrar essa posição também. E vocês só estão interessados nesse. Então, tudo depende da temperatura, sabe? Ah, não, tranquilo, então, obrigado. Aí, gente, essa razão, né, se vai dar mais orto ou para, vai depender, igual eu falei para vocês, do tamanho de quem está entrando e quem já está lá. Quando eu faço a nitração do tolueno, eu vou entrar com nitro. Nitro é pequeno, metilo é pequeno. Aí vejam que eu obtenho 61% do orto e 39% do para, quer dizer, eu obtive mais orto. Mesmo porque, igual eu falei para vocês, ó, são 2 posições orto e 1 posição para, né? Se eu tivesse que escolher entre os dois, só esquecendo o meta, eu teria 66 estatisticamente, né? Então, tudo bem, deu 61 e 39. Mas vejam, quando tem lá o terquibutila, ocorre 18% da formação do orto e 83% da formação do para. Porque como o terbutila é muito grande, quando o nitro vai entrar aqui, né, o nitro vai dar um impedimento estérico. Então, a energia do estado de transição que leva ao produto orto vai ser assim, e ao que leva ao produto vai ser menor. Nossa senhora, isso não parece uma curva. Faz de conta que é uma curva, tá, gente? Socorro. Deixa eu apagar isso aqui antes que eu vire meme. Nossa senhora, marca texto, piorou ainda. Tá parecendo o Pequeno Príncipe. Bom, tá bom. Vamos lá. Vocês entenderam, gente? Deu para entender. Tá bom. É porque a energia para formar o para vai ser menor, e como eu vou ter muita repulsão no estado de transição que leva ao orto, a energia vai ser grandona. Por isso que eu tenho só 18% de orto e 83% de para. Bom, aqui já tem um exercício que, aliás, é até parecido com aquele que eu falei. Qual seria o produto principal de uma reação de substituição eletrofílica aromática para os compostos abaixo? Então, onde que o eletrófilo ia entrar aqui nesse sistema? No anel A ou no anel B? No A. No A. Quem que tinha falado aquela hora lá já enxergou que vai ser o A? Quem que era, hein? Era eu acho. Sim, enxerguei. Como é que você chama? Isabela. Isabela, você enxergou? Sim. Esse anel aqui está desativado e esse aqui é como se fosse um grupo alquila, então ele está ativado. Então o eletrófilo deve entrar aqui em qual posição? Provavelmente para, porque esse grupo aqui é bem grandinho. E aqui embaixo, o eletrófilo vai entrar no anel A ou no anel B? No A também. No A também, né? Porque, ó, parzinho de elétrons, o anel A está ativado. O anel B está desativado. Tá bom? E aqui? Professora, Oi? nesse último. Volta no exercício lá, por favor. Nesse de baixo aí a reação vai ocorrer mais rápido, porque o de baixo vai ter ressonância, não é? Em relação ao de cima? Sim, vai ocorrer mais, porque esse aqui é um ativante moderado, esse aqui é um ativante fraco. Ah, tá. Então, a reação mais rápida deve ser com esse aqui de baixo mesmo. Beleza. Ok? Obrigado. E esse aqui, gente? Dá para eliminar 5. Eu eliminar 5. Eu acho que Qual eu. outro? A 1 e a 4 também, né? A 1 e a 4 também, né? Por quê?
Porque de cara a gente vê que esse anel só tem um grupo aqui ligado a ele, né? Como se fosse um doador aqui. E aqui eu tenho dois, eu tenho um metila aqui a mais, né? Então o anel mais reativo vai ser esse. E esses grupos alquila, ele orienta o quê? Ele é ativante, né? Né? Orto e para. Ortopara. Aí não seria nunca esse, né? Porque esse aqui dá meta, né? É, Então a resposta é o 3. Ok? uma Deve dúvida. formar outros produtos aqui. Pode formar um produto aqui, mas vejam que o BR aqui, ele está perto de um grupão. O BR aqui está perto de um grupinho. Esse é melhor do que esse. E aqui é ruim, tá? Quando tem 3 substituintes assim em seguida, isso é muito ruim, é muito difícil, é muito impedimento estérico 3 em seguida. Tem na vida real, mas não é fácil. Então pode ter dado Professor, outro também, que é o para em relação a ele. Mas os outros aqui de jeito nenhum. O 3 está o correto, ok? professora, o benzeno não pode ser um grupo doador também, não? Sim, mas seria por. Como não existe muita diferença de eletronegatividade, ele é ativante. Você está falando esse benzeno para esse? Ou esse para É, esse? o Aliás, da os dois, esquerda. esse é para esse e É. esse é para esse, do mesmo jeito. Uhum. A E, diferença é que esse tem um grupo doador adicional. assim, então tem a doação de um para o outro, mas o outro Sim, tem mais. aham. Ah, entendi. É o mais rico, é o da direita. Aham. E mais uma coisa, você disse que os aletos, eles têm uma ressonância ruim porque os pares deles livres estão nos orbitais p. 3p ou mais, que não está no Sim, 2p que o carbono receberia. ok. Apesar da carga, isso acontece da mesma maneira no alcóxido, no fenóxido? Não, porque oxigênio e nitrogênio, eles estão no mesmo período do carbono. Então, esses elétrons, eles estão em orbital 2p. Então eles são mais disponíveis. É a superposição dos orbitais para fazer essa transferência de elétrons. Ela é melhor quando os orbitais têm mesmo tamanho e mesma energia. Então, se eles estão todo mundo em 2p, no mesmo período, né? Nitrogênio, oxigênio, carbono. Então, essa ressonância é muito boa. Ah, ok. Então flúor é uma O exceção, flúor apesar do mesmo poderia período. também, porque o flúor está no mesmo período. Só que o problema do flúor é que ele é tão eletronegativo que aí a eletronegatividade manda, entendeu? Ah, ok. Então, essa ressonância, por exemplo, enxofre com carbono não é tão boa assim, porque os elétrons estão em orbitais de energia diferentes, porque o enxofre está no terceiro período. Entendeu? Entendido. Obrigado. Ressonância é muito boa entre carbono, oxigênio e nitrogênio. E até o flúor, né? Mas o problema do flúor é que a eletronegatividade manda. Uhum. Beleza. Agora, outras reações que a gente precisa aprender para fazer as sequências de síntese que vai fatalmente ter nos exercícios, né? São reações que não se passam aqui no anel aromático, mas eles se passam nas cadeias laterais, ou seja, nos substituintes que estão lá já, né? Então, com essas transformações que a gente chamou aqui de reações dos substituintes, a gente consegue, por exemplo, transformar grupos que são ativadores em grupos que são desativadores. E isso vai poder mudar a sequência de síntese quando a gente for fazer. Por exemplo, tem uma reação, e essas reações, gente, a gente não vai ver mecanismo agora. Os mecanismos nem são muito bem elucidados, mas algumas são, mas a gente não vai abordar agora. O que acontece? Quando eu tenho um grupo alquila presente no anel aromático e eu trato com um oxidante forte permanganato, eu vou oxidar o carbono. O carbono ligado a um anel aromático se chama carbono benzílico. Não sei se eu já falei isso para vocês. Acho que já, não sei. Todo carbono ligado a anel aromático se chama carbono benzílico. Esse carbono aqui não se chama carbono benzílico. O benzílico é o vizinho, tá?
Então, a gente já tinha visto isso, eu acho, quando a gente viu carbocátion benzílico e etc. Esse carbono é o benzílico. Então, essa reação de oxidação, ela oxida qualquer carbono benzílico. Não precisa ser só de CH3. Aqui embaixo a gente vai ver um outro exemplo, ó, que tem uma cadeia alquílica ramificada e tudo, e só o carbono benzílico é que vai ficar no produto, tá? Então, uma oxidação da cadeia lateral, como o meio está básico, isso está aqui representado como se fosse um carboxilato, e aí depois eu neutralizo, acidifico o meio, aí eu vou obter um ácido carboxílico. Então, essa transformação, transformar a metila em carboxila, pode ser feita com permanganato em meio básico. A gente faz até, já tem prática disso, pegar o tolueno e oxidar o tolueno a ácido benzoico. Vejam, igual eu falei para vocês, não precisa só um carbono, não. A reação realmente oxida, vai quebrar as ligações e vai deixar só o carbono benzílico oxidado, tá? Então, uma transformação que eu transformo um grupo ativante em um grupo desativante, né? Porque esse grupo aqui é desativante. Quando você tem o ácido carboxílico, isso aqui é um grupo desativante. Aliás, até um outro jeito de fazer um ácido carboxílico aqui, gente, que é legal, é você ter, por exemplo, um grinhar. Vocês lembram o que é um grinhar, né? Se você tiver um grinhar, um reagente de grinhar no laboratório e colocar CO2, você consegue também fazer um ácido carboxílico. Não sei por que eu estou falando disso, porque nem faz parte da matéria, mas eu achei é uma outra forma de fazer um ácido carboxílico. Enfim, a parte que interessa para a gente é a oxidação do alquila para o ácido carboxílico. Uma outra reação importante, além da oxidação, é a redução. Então, essa aqui, vocês já viram na aula passada. Como é que chama essa redução mesmo, gente? De transformar uma carbonila benzílica num CH2? Um doce para quem lembrar. Manda entregar o doce aí, delivery. Clemensen. Espero que você não more muito longe. Não. É redução de Clemensen, tá? Então, era amálgama de zinco, meio ácido, fazia a redução de Clemensen. É uma redução muito parecida, só que não usa amálgama de zinco, usa um metal doador de elétrons. Vocês vão ver essa reação também na prática teórica de vocês, que é a primeira etapa da síntese do corante. Pega o nitrobenzeno, reage com um doador de metal e vai formar a anilina. Então, você transforma um grupo retirador de elétrons num grupo doador de elétrons. O mecanismo vocês vão ver só quando vocês fizerem a prática. Mas são reações de redução, vocês estão vendo que foi redução, né? Diminuiu o conteúdo de oxigênio, aumentou de hidrogênio. Diminuiu o conteúdo de oxigênio, aumentou de hidrogênio. Então, são transformações de cadeia lateral também que transformam um desativante em um ativante, um desativante em um ativante. Esses ativantes, a gente viu nessa aula que esses ativantes são muito ativantes. Eles são esses elétrons livre, leve e solto aqui. Eles ativam tanto o anel que você às vezes não consegue parar no dissubstituído, né? A gente viu um exemplo aí para trás que o anel foi todo substituído. Então, muitas vezes, para diminuir a reatividade desse anel, a gente costuma transformar esse grupo, fazer uma acilação desse grupo. Vocês sabem o que é acilação já? A gente acila esse grupo, transforma esse grupo de um ativante forte para um ativante moderado, faz a reação que a gente quer, sei lá, por exemplo, eu quero entrar com um eletrófilo aqui. Se eu fizer com anilina, eu vou entrar com eletrófilo para tudo quanto é lado. Aí, isso aqui é condição para fazer a acilação. A gente só vai ver o mecanismo disso na terceira prova. Faço a minha acilação, faço a minha entrada de eletrófilo e depois eu removo esse grupo. Então, esse grupo vai funcionar como um grupo protetor, que a gente já viu o conceito antes. É um grupo que eu coloco, faço a reação que eu quero e depois tiro.
isso aqui também, ó, essa reação que é transformar uma amida numa amina, é matéria da nossa terceira prova, a gente não vai ver agora, mas é só para vocês verem que eu posso transformar um grupo fortemente ativante num moderadamente ativante, fazendo uma reação de acilação, tá? Aqui também eu fiz a acilação desse anel, faço o que eu quero com ele e depois eu removo esse grupo. Normalmente a remoção, isso aqui é uma quebra, ó, uma amida, um éster, isso vai ser uma hidrólise de éster, tá? Mas mais transformações de cadeia lateral que vão aparecer nos nossos exercícios em breve. Bom, tem uns exercícios aqui, ó, para vocês me falarem, baseado no conhecimento adquirido na aula de hoje, qual o produto da sequência abaixo. O que vai acontecer quando eu coloco esse benzeninho aqui com ácido nítrico e ácido sulfúrico? O que acontece, gente? Pega fogo? Faz um nitrobenzeno. Muito bem, faço o nitrobenzeno. E depois... Mas pega fogo mesmo? Não. Não pega fogo. É facinho de fazer. Antigamente a gente fazia, mas trabalhar com benzeno hoje ninguém merece, né? Essa segunda etapa aqui é para quê? É para formar o eletrófilo. Hã? É para formar o eletrófilo. Vai formar um eletrófilo, mas a reação em si, o resultado dela é o quê? O que você entra no anel? Cl. É uma cloração, uma halogenação. Onde que o Cl vai entrar, gente? Meta. Meta, porque o grupo nitro é retirador. Então, na segunda etapa, eu introduzo o cloro aqui. E esse zinco HCl, o que ele vai fazer? Reduzir? Reduzir. Então, ele vai reduzir, ele não vai mexer no cloro, e ele vai reduzir o grupo nitro a grupo NH2. Então, o resultado dessa sequência vai ser esse composto aqui. Ok? Ok. Esse Vamos para o AlCl3 é só um fornecedor de cloreto? Cl2 e AlCl3, ele é, mas assim, você lembra que o cloro complexava, o cloro sozinho não é suficiente para fornecer cloro positivo, ele complexava, Ah, sim, lembrei. e aí ele ficava positivo e ele fornecia esse cloro positivo aqui. Então, no final, o eletrófilo é esse aqui. Então, isso tudo aqui é para fornecer o cloro. Ah, tá. Então ele só fornece o cloro, né? É. Ok. Só que só Cl2 sozinho não é suficiente, né? Mas a mistura é para fornecer o eletrófilo, fazer a cloração. E aqui embaixo, gente, o que esse primeira etapa aí, o que vai acontecer? Isso aqui é condição para quê, hein? Eu só consigo ver o benzeno atacando a carbonilo, cloreto de ácido. Sim, mas o ataque não é direto, não. Você sabe que ele precisa disso aqui para formar um eletrófilo poderoso, né? Uhum. Que era o acílio. Mas o produto, no final das contas, é isso que você está enxergando. Isso. O A vai ser isso. E o B? Nitração de novo. Nitração de novo, aonde? Meta. Meta, né? E o C? Redução Redução de quem? da carbonilo. Só? Não, tudo. É forte. Pelo tom de voz, deve ser tudo.
Mas se fosse agente redutor fraco, qual eu teria preferência para ele reduzir? De que tipo? Ah, Por esqueci o exemplo, substituto. boridreto de sódio. A gente já viu boridreto de sódio? Já. Boridreto é Sim, só aqui, porque é uma cetona. sim, Mas redução por metal, o grupo nitro reduz muito por metal. ok. O mesmo vale para o PCC, que é o oxidante fraco? Sim, mas aqui o oxidante não ia fazer nada, né? Mas Não, é mas numa possível você reação. ter quimioseletividade em função do reagente que você escolhe para reduzir ou para oxidar, sim. Ok. Então, aqui deve ir para isso. E aqui embaixo? Na primeira etapa, o que vai acontecer? Bromação. Bromação, né? Aí, tanto faz, qualquer lugar que eu bromar vai ser a mesma coisa. E depois? Como é que chama essa reação aqui, hein, gente? Quando entra C dupla O e alguma coisa? Acilação. Acilação. Esse aqui é a condição de acilação de Friedel-Crafts, né? Uhum. Onde que vai entrar o grupo acila? Ortopara. Orto ou para? Mas você acha que vai dar mais orto ou mais para? Mais para. Esse grupo é grandinho, né? Então deve dar mais para. E depois, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Onde que vai entrar? A nitração em algum lugar, mas eu não sei mais o que é orto, o que é para. O meta. Na verdade, ó, a gente vai ver, eu acho que nos próximos slides, que quando você tem mais do que um grupo, tem dois grupos, quem manda é o mais forte. Então, por exemplo, se você tiver dois ativantes, quem vai orientar é o ativante mais forte. Se você tiver dois desativantes, é o desativante mais forte que vai mandar. E se você tiver um ativante e um desativante, é o ativante que vai mandar, porque ele ativa, tá? Então, aqui no caso, esse grupo é ativante ou desativante? Desativante. E Desativante. esse? Desativante. Qual que é o desativante mais forte? Acila. O segundo, esse Esse daí. aqui, né? Então, ele que vai mandar, ele vai orientar onde? Meta. Meta, né? Tanto faz aqui ou aqui, é o mesmo produto. Então, eu vou colocar aqui a nitração ocorrendo aqui. Nesse caso aqui, mesmo se você não soubesse essa coisa de mais forte que manda, ia dar a mesma coisa, porque o bromo orienta a orto para. A para tá ocupada, então ele orientaria a orto. Mas mais para frente a gente vai ver que esses efeitos não se somam, não. Você tem que olhar sempre só o mais forte, tá? Então vamos lá. O exercício, acho que esse é um exercício ou esse é um exemplo? Ah, meu Deus. Mas vamos pensar antes de aparecer a resposta. A partir do tolueno, pede para vocês sintetizarem esse fulaninho aqui. Ó, eu vou começar com esse aqui, que ele é mais fácil de sintetizar. Como que vocês sintetizariam esse aqui, que eu vou chamar de B? A partir do tolueno. O que vocês fariam com o tolueno? Primeiro oxidar, ou a metila, né? Se você oxidar a metila, você vai ter um grupo ativante ou desativante? Desativante. E aí vai orientar o quê? Meta. Então, como eu estou com pouca habilidade aqui no mouse, eu vou só representar a oxidação. Mas tem os reagentes lá. Se eu oxidar, eu vou ter o CO2, C dupla O, OH. E quando eu desativasse, ó, quando eu nitrasse, o que eu ia obter? Produto A. O Nossa, A, né?
como A não, mas é o outro. É, o outro. Vou chamar ele de A. Então, se eu fizesse isso aqui, como que eu obtenho o nitrônio mesmo, gente? O que eu misturo? Ácido nítrico e sulfúrico. Isso. Se eu misturar ácido nítrico e ácido sulfúrico, eu vou fazer a nitração na posição meta, porque o grupo carboxila é um retirador de elétrons, tá? Então, se eu seguir primeiro a etapa de primeiro oxidar, eu nunca vou conseguir o B, concorda? Então, como que eu consigo o B? Faz a nitração primeiro, depois oxida. Eu vou ter que fazer a nitração primeiro, apesar da gente saber que a nitração aqui dá muito produto orto, né? Mas não tem jeito. Então, eu vou nitrar, aí eu vou obter uma mistura de orto para. Aí, quando eu tiver a mistura orto para, eu vou ter que separar essa mistura, né? Então, eu faço uma coluna, uma cristalização, sei lá o que eu faço. Porque a gente já... um exercício ruim, porque eu vou obter muito produto orto. Mas eu vou obter o para. Aí eu pego o para, separo o para, guardo o orto, vendo o orto, para quem quiser, e pego esse fulano aqui e oxido, ok? Então, esse negócio de brincar, de transformar um ativante em desativante, é para a gente orientar onde que vai entrar o próximo substituinte. Por isso que a gente aprendeu essas reações de cadeia lateral. Nossa Senhora, o trem tá aqui. Depois desse sacrifício todo que eu fiz. Então ele fez igual a gente, ó. O para, separa e oxida. Obtém, né? Faz a nitração do tolueno, separa os dois, e aí eu obtenho o que eu quero. E para fazer o meta, peraí. Eu oxido primeiro, e aí depois eu nitro, igual vocês falaram que era para eu fazer, tá bom? E esse aqui, hein? Tem que proteger o NH2, né? Uhum. Eu tenho que proteger por várias razões aqui. Primeiro, que vai entrar para todo lado. E segundo, gente, quando eu faço a nitração, vocês me falaram que a condição é o que mesmo para fazer nitração? Meio ácido. Meio ácido. E meio ácido, o que acontece com a anilina? Se eu colocar isso aqui na presença de ácido sulfúrico e ácido nítrico? Ela age como base. Ela vai ser protonada, né? Muito bem, ela vai reagir como base, ela vai ficar protonada, e aí, quando o nitrogênio fica protonado, ele se transforma num grupo o quê? O abandonador? Não. Desativador. Desativador. Então, ela desativa o anel. Então, eu tenho que proteger para evitar reações aqui, muitas reações no anel, e também para evitar a protonação, e quando ela fica positiva, ela pode orientar a meta e ela desativa o anel. Então, realmente, quando você trabalha com anilina, tem que proteger, tem que fazer a acilação, né? Aqui, ó, isso aqui foi uma acilação. Aí eu faço a nitração. Quando eu faço essa acilação, uma outra coisa que eu estou fazendo é proteger as posições orto, porque esse grupo aqui é muito grande. Então, isso aqui gira, né? Então, ele protege tanto essa posição aqui, quanto essa posição aqui. Aí, eu forço realmente, ó, os rendimentos, 90% de para e traços da orto. E aí, depois eu removo o grupo. Isso aqui é uma condição que a gente vai ver lá. Isso é uma hidrólise de amida. Isso é uma amida. No capítulo 3, na prova 3, a gente vê que a gente consegue remover isso aqui e formar a amina e a paranitranilina, ok? Bom, aí aquele negócio que eu falei para vocês, quando vocês têm dois substituintes,
E aí você vai entrar com um terceiro substituinte, aonde que ele vai entrar? Então, isso aqui é condição para fazer cloração. O que acontece aqui? Esse grupo, quem é o ativante mais forte, gente? Isso aqui ou isso aqui? Quem que Metilo? manda? O grupo A ou o grupo B? O B? Não sei, tem 50% de chance. Todo mundo concorda com você? É o Iago que está falando de novo? Não, Pablo. Mas eu não entendi. Ativante ou desativante? Não. Esse grupo é ativante ou desativante? Ativante. Ativante. Esse aqui é ativante ou desativante? Também ativante. Qual que é o ativante mais... esse é ativante forte, fraco ou moderado? Fraco. E esse? Forte. Moderado. Hã? Moderado. Isso aqui está desenhado desse jeito, mas é um nitrogênio. Aqui está ligado a uma carbonila, ligado a um CH3. Então, ele é um ativante moderado, né? Mas ativante moderado é mais forte do que ativante fraco, né? Então, ele que vai mandar. Ele orienta orto para. Orto para ou meta? Orto para. Orto para, mas a posição para está ocupada, concordam? Concordo? Então, ele vai entrar na posição orto em relação ao grupo ativante moderado. Então, o grupo mais forte é que determina a orientação. Como esse é fraco e esse é moderado, o moderado que vai mandar. Então, eu vou ter produto principal esse e talvez traços desse aqui que é o meta. Tá bom? E esse aqui? A maceta já está aqui, né? Por que foi esse? Qual grupo que manda? O de baixo manda, né? Ele é o desativante mais forte. Então, esse é desativante também, mas esse é o desativante mais forte. Então, o desativante mais forte manda. Desativante orienta meta. Então, vai entrar nessa posição. Tudo bem, gente? Aqui, olha um exemplo aqui de nitração, com eles orientando ortopara. Então, mas aqui os dois, deixa eu ver. Vai ter um que vai orientar mais do que o outro. O efeito, quem que é mais? O mais eletronegativo é o cloro, né? Então, ele deve desativar mais, né? Então, ele vai orientar orto para em relação a ele. Só que essa posição orto aqui, ó, aquele negócio que eu falei com vocês, quando tem 3, é muito ruim. Então, essa posição aqui gera muito impedimento estérico, ela não vai ocorrer. 1% aconteceu. Aconteceu 62% do para em relação ao cloro e 37% em orto em relação ao cloro, tá? Mais uma síntese aqui para vocês pensarem bastante. Como que a gente vai fazer essa síntese, hein, gente, a partir da anilina? Ó, bateu o olho na anilina, já tem que proteger, tá? Só que se eu proteger aqui, então proteger é fazer essa oscilação aqui. Mas se eu proteger aqui e for fazer a nitração, vai entrar nitro aqui, né? Só que eu não quero nitro aqui. Então, eu tenho que arrumar outra coisa que vai proteger essa posição. Vocês se lembram de uma reação que eu falei para vocês que é reversível, que você coloca e tira?
Na aula passada? Quem foi que ganhou o doce da outra vez? Responde para mandar o doce para o mesmo endereço. Pode esperar procurar no caderno. Existe uma reação de substituição eletrofílica aromática que é reversível, que você coloca um grupo e depois você consegue remover esse grupo muito fácil. Alguém lembra? Sulfonação? E Muito não bem, esqueceu. sulfonação, muito bem, já economizei um correio aí, ó. Então, ó, o que eu falei com vocês? Primeira coisa, ver uma anilina solta assim, pode pensar em proteger. Então, aqui protegeu-se com um agente acilante. Aí, depois que protegeu, fez a sulfonação, aí vai entrar principalmente em para. Aí eu faço a nitração. Quem vai mandar? Esse aqui é ativante, esse aqui é desativante. O ativante manda. O ativante orienta o ortopara. A para está ocupada. Então, o grupo nitro só tem opção de entrar no orto. Aí, depois, eu dessulfono. Para dessulfonar, eu tenho que colocar muita água. Muita água, muita água, muita água. E depois, nesse meio aqui, eu já consigo também desproteger essa amida. Eu consigo hidrolisar essa amida, tá? Então, eu usando essa sequência, eu consigo formar esse produto aqui. Então, essa proteção, sempre que vocês virem a anilina, ela vai ser protegida com alguma coisa que forneça um grupo acila. Depois, aí ela fica pronta para reagir. Mas, com certeza, daria produto para que se eu nitrasse direto. Ah, mas então eu tenho que bloquear essa posição. Esse grupo sulfônico é feito para isso, bloquear a posição na hora que você quer e você tira depois que você fez a reação de interesse. Então, fiz a sulfonação, fiz a nitração, não tinha mais opção onde entrar. Sempre o ativante mais forte vai mandar e depois eu removo tanto esse grupo quanto esse grupo, tá? Olha, peraí. Tem mais 2 slides, gente. Se a gente terminar hoje, sei que tá todo mundo cansado, mas se a gente terminar hoje esses 2 slides, a gente não vai ter aula quarta-feira. A gente tem aula só na outra segunda com exercícios, ok? Então, vamos ver se vocês fazem esse exercício aqui facinho, ó. Aguenta aí. Faltam ainda 7 minutos, dá pra gente acabar. Como fazer essa transformação aqui, hein, gente? O que eu preciso colocar como reagente? Que tipo de reação é essa? É uma alquilação, uma nitração, uma sulfonação, uma acilação? Acilação. É uma acilação. O que eu tenho que usar para fazer acilação? Cloreto de ácido. Um cloreto de ácido e um ácido de Lewis. Só que, vejam, eu acho que fizer acilação direto disso, vai entrar muito no para. Então, eu faria primeiro uma sulfonação, ok? Sulfonação, você pode pôr SO3 ácido sulfúrico. Aí, depois que eu fizer essa sulfonação, aí sim, eu faria a acilação. E depois que eu fizesse a acilação, aí eu desprotegeria. Para desproteger a sulfonação, gente, é só... Então, eu faço aqui a acilação e a desproteção, você tem que colocar muita água, é uma hidrólise. Então, você representa assim H3 ou mais, isso significa que o meio é aquoso, muita água e o meio está ácido, tá? Então, provavelmente a sequência que você vai usar para fazer isso é isso. Porque senão, se você fizesse direto aqui, como esse grupo é grande, você ia ter muito produto acilado na posição para.
E aqui, hein? Mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Exercício idêntico ao de cima. Tá bom? E aqui? Ah, todos três é a mesma coisa. Vocês estão entendendo, gente, que para obter o óculos... Professora, não dava para fazer direto nessa última, não? Sem Não, porque esse precisar. grupo é muito grande. Você viu que o rendimento, quando a gente faz a alquilação direto... É verdade. o Aí tem que rendimento colocar era aquele baixo. aí depois tira com muita água. Muita água e catálise ácida. Tá, ok. Tá? Então, esses exercícios todos são para vocês usarem acilação. E esse aqui, gente? Preveja a posição preferencial de ataque de um eletrófilo à piridina. Isto é, o produto principal será o produto substituído no carbono 2, no 3 ou no 4. Mostre todas as estruturas do íon areno formado em cada caso e discuta a sua estabilidade. Bom, não vai dar para a gente fazer aqui, porque isso aqui demanda desenhar muita coisa no papel. Eu vou deixar esse exercício para ser discutido segunda-feira que vem. Vocês podem fazer, a gente vai começar a aula por esse exercício. Pode ser? Pode ser. Ok. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Vocês têm alguma dúvida para tirar hoje? Segunda só. Segunda, então. Segunda, eu conto com as dúvidas de vocês. Tem alguma coisa no chat? Meus gatos estão virados no girar e o meu também. Olha só, eles vão quebrar tudo lá embaixo. Gente, então segunda-feira a gente se vê.